para 11 cidades. Você pode fazer perguntas aí pelo nosso WhatsApp, 981-420-208, e pelas redes sociais também, pelo Facebook e outros. Estava aqui conversando com o senhor José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores. Boa tarde de novo. Boa tarde, Nilson. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Você tem uma longa história para contar sobre a nossa cidade de Osasco, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores, você chegou até 1940, mas eu fiz a pergunta e vou refazer ela aqui. Como começou o movimento dos emancipadores de Osasco? O movimento de emancipação começou na década de 40, quando os habitantes daqui já notavam que o local já abrigava aqui uma dezena de indústrias e a arrecadação aqui de tributos já era bastante alta, bastante elevada, suficiente para receber melhorias de infraestrutura, e aqui que não tinha nada, aqui não tinha escola, as ruas não eram asfaltadas, não tinha água encanada, então os primeiros socorros não tinha hospitais, aqui era raro, e o pessoal começou a se movimentar. E o que também motivou-os foi que a instalação dessas grandes indústrias trouxeram profissionais de outras cidades. E esses profissionais falavam, na minha terra tem uma praça, na minha terra tem isso e tal, e isso também entusiasmou. Resolveram, então, se organizar para reivindicar a emancipação. E foi assim que, em 20 de março de 1947, os principais mentores do movimento... Demorou muito esse movimento para chegar até 1962, né? Demorou muito esse movimento para chegar até 1962, né? Demorou porque Osasco, aqui, naquela ocasião, era um subdistrito. E o movimento, embora se organizando, o subdistrito não tinha direito de se pleitear a emancipação. Eles tiveram que procurar uma forma para promover a distrito. Então, o que fizeram? Vamos procurar o pessoal na Câmara Estadual aí virou de São distrito. Paulo. Aí, lá na Câmara dos Deputados... Não, São Paulo. Câmara Federal? Na Câmara Estadual. Câmara Estadual de São Paulo. E aí eles procuraram e encontraram lá um deputado, Gilberto Chaves, que quando jovem ele passava as férias aqui em Osasco, na casa de famílias, aí, de familiares aqui, que ele tinha amigos aqui. E ele se interessou logo pela causa e, em seguida, ele já providenciou e promoveu a distrito. Movimentar para organizar o movimento para a marcação da eleição que iria provocar o plebiscito. Era o sim contra o não. Porém, o não também era forte aqui, porque havia o interesse do prefeito de São Paulo, de não progredir. Quem era o prefeito? Né? O prefeito era o... Como é que é? Não tem problema se não lembrar. Não, eu lembro do nome dele, eu faço confusão. Mas então, o prefeito era o Prestes Maia. E aí ele não tinha interesse, porque ia perder uma verba substancial aqui. E não fazia nada. E também tinha partidos políticos tal, que também não se interessavam, então tinha que ficar. E então tinha uma grande dificuldade para localizar essa documentação. O pessoal começou a se movimentar. Vamos resumir, que a gente só tem 30 minutos. Tá. Vamos chegar lá no 1962. Aí o movimento se incorporou no final dos anos 50. Aí eles se movimentaram e conseguiram a marcação da eleição para o sim e o não para 1953. Sim. 1953, dezembro de 1953. Essa eleição se realizou, porém a expectativa que tinha, toda a estatística que tinha, é que 70% da população local queria o plebiscito. Mas o interesse do pessoal do partido contrário, do não, eles manipulavam com a ajuda da Prefeitura de São Paulo. Certo. E eles se organizaram. E assim é que, marcada a eleição para o dia 21 de dezembro de 1958, eles... perceberam que iam perder? De 53, eu digo. Eles perceberam que ia perder, acontece que fizeram uma malversação. Apesar da estatística ser de 70% pró-emancipação,
À tarde, o pessoal estava satisfeito, votou, amanhã seremos a cidade independente. E na coleta das urnas, junto, o André Frederico Menck, que era um emancipador também, sobrinho do Antônio Menck, ele subiu no carro de bombeiro para ajudar a recolher as urnas. E assim fez. Quando subiram para recolher as urnas, falou, agora eu vou para o estádio do Pacaembu, para acompanhar a apuração. Aí os bombeiros levaram ele até um certo ponto e falaram, daqui você não pode ir mais, você tem que descer. Ele fez ele descer e quando foi à noite, eles descobriram que o bombeiro deu volta e deixou as urnas para serem apuradas no cartório de registro civil aqui em Osasco. E aí eles malversaram as urnas todas, que era de lona, né, comprimindo elas com um gancho, tiravam e substituíam os votos. No dia seguinte saiu o resultado, o sim perdeu por 140 votos. Então foi isso aí. Aí tinha que fazer um movimento. Na primeira tentativa perdemos. Na primeira tentativa perdemos, por 140 votos. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Estamos trazendo aqui o José Geraldo Setter, esse simpático senhor aqui de Osasco, que conheço há muitos anos. Muito obrigado. Ele é presidente da Ordem dos Emancipadores, e nós estamos falando de Osasco, porque essa semana ainda estamos na comemoração do aniversário da cidade, 57 anos. Parece que nós temos uma matéria, uma reportagem para passar aí. Vamos passar do dia 19 de fevereiro, quando foi o aniversário da cidade. Vamos lá. José Geraldo Setter, o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o presidente da escola Círculo de Italiano foram uma das autoridades que participaram do hasteamento da bandeira. Após a cerimônia, aconteceu o corte do bolo de aniversário da cidade, em frente ao Shopping Osasco Plaza, comemorando os 57 anos da cidade. Foram mais de 5.000 pedaços de bolo, preparado e patrocinado por meio do Fundo Social de Solidariedade da cidade. Participo, primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que você participa? Sim, primeira vez, que eu estou aprovando desse bolo, ou seja, degustando do bolo. Tá uma delícia o bolo, nossa. Eu nem fui trabalhar hoje para vir aqui. Entendeu? Tá aproveitando? Tô aproveitando o dia de hoje, né? Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. Osasco está completando 57 anos. Uma cidade que tem povos de todos os lugares do mundo. Aqui tem italiano, tem espanhol, tem português, tem pessoas que vieram da África, tem pessoas de todos os estados do Brasil. Então é uma cidade muito heterogênea e que, graças à força desses povos e graças à força dos osasquenses, se tornou uma das principais cidades do Brasil. E óbvio que aniversário combina com bolo. A gente está fazendo aqui a entrega dos bolos que foram feitos com muito carinho, com muito amor. Esse é o principal ingrediente de tudo que tem aqui em Osasco. Está sendo um sucesso aqui, me surpreendeu por ser um feriado municipal num dia de semana, a participação de todos aqui. Mas além de bolo, a gente procurou, para esses 57 anos, fazer uma série de entregas de equipamentos públicos de qualidade. Ou seja, nos próximos 30 dias, nós vamos ter 100 eventos no nosso município. Nós vamos ter entrega de equipamentos educacionais, creches, nós vamos entregar o hospital veterinário gratuito, que é uma expectativa muito grande da nossa população. Vamos entregar campo com grama sintética, praça reformada. Nós vamos entregar um novo albergue, né, que é um serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. Então tem muita coisa boa. Vai ter feirão do emprego. Talvez quem está nos assistindo pode estar desempregado. Então, ou seja, a melhor forma de dar um presente para a nossa população é entregando uma série de serviços de qualidade, uma série de serviços para beneficiar a nossa população. Osasco, cidade que eu amo muito. Cheguei aqui em 1963 e desde então tornei filho dessa cidade. Cheguei aqui com 9, 10 anos. Sou filho dessa cidade, sou cidadão osasquense com muita honra, muito prazer, sabe? E eu amo essa cidade, adoro essa cidade.
Essa cidade hoje é o segundo PIB do estado de São Paulo, o sexto PIB brasileiro. Em poucos anos nós chegamos ao segundo PIB, ao sexto PIB brasileiro. Então, veja a importância desse município, não é verdade, César? É verdade, César. Pela sua declaração agora de amor à cidade, a sua dedicação, a sua admiração, você se credencia a ser considerado pelos nossos estatutos um autonomista. É porque eu mudei então, aqui, fazia um ano que era município. A gente pode revelar isso, né? Eu, muito orgulho, se considerá-lo como autonomista. Pois aqui a ordem tem esse princípio, a pessoa precisa, em primeiro lugar, admirar a cidade, gostar da cidade, se dedicar para a cidade, praticar a cidadania, né, de uma maneira objetiva, positiva, e com isso propugnar por tudo aquilo que é de bom que a cidade pode conseguir conquistar. Tá certo. Vamos voltar ao nosso assunto. Chegamos lá perto da cidade se tornar um município. Aí o movimento tomou muito corpo naquele período de 61 até chegar em 62. Isso. Então, mas tinha os contrários também, continuavam os contrários, né, Sérgio? Continuavam os contrários acirradamente com a ajuda da política de São Paulo, porque a cada vez que a gente pedia, depois do episódio de 53, a outra eleição só podia ser marcada em 58, porque a legislação dos municípios só previa eleições nos anos finais 3 e 8. Era um problema que tinha lá, então tinha que marcar a próxima para 58. Quando chegou em 57, o pessoal do SIM começou a se organizar. Aí já tinha mais fábricas, o pessoal trabalhava dentro das fábricas, dentro das escolas, na vizinhança, o pessoal já todo se organizando e nós fomos mais preparados. Conseguimos que marcassem a eleição para 21 de dezembro de 1958, sim, que é o nome da Praça do Mercado ali. Aí nessa aí nós fomos afora, melhor organizados, bem estruturado, o pessoal participava mais ativamente e nós fomos e ganhamos a eleição por 1.283 votos. E com isso aí, no dia 31 de dezembro, a Assembleia Legislativa de São Paulo decretou, então, a emancipação de Osasco. Precisava o TRE marcar a eleição para a eleição do primeiro prefeito e da primeira Câmara Municipal. Aí, verdadeiramente, seria o município. Aí seria o município, porque o município já tinha passado, mas agora precisava compor, né, a estrutura política do município. E aí foi marcado para o dia 7 de janeiro de 1962 a eleição. Porém, quando persistia aquela luta de São Paulo impedindo, no dia 6 de janeiro, à tarde, tinha um jornal muito famoso no país, chamado Repórter Esso, e o Repórter Esso anunciou, tal, cancelada mais uma vez a eleição em Osasco. Aquilo virou Rádio Nacional. Não, foi a lei nacional. E aquilo virou aqui em Osasco um rebuliço tremendo, uma decepção enorme, o pessoal bravo, bronqueado e tal. Começaram a fazer movimentos, organizar movimentos. E organizaram uma caravana muito grande, com carros, caminhões, poucos carros, porque existia pouco mais caminhões, até retroescavadeira tinha, e foram fazer uma passeata lá São Paulo, passando pelo Vale do Anhangabaú, a polícia veio, foi levando, eles subiram a São João, foram na rua 7 de Abril, onde era a sede dos Diários Associados. E ali várias autoridades, várias pessoas, dos líderes do movimento, fizeram o seu discurso, falando ali, e a população... E um outro movimento organizado aqui em Osasco, fizeram uma bandeira preta em cima de um bambu bem alto, colocando no Lago de Osasco, sinal de luto do TRE por ter permitido aquilo. E fizeram também um caixão de defunto, pintado de preto, também para completar o enterro do TRE. E resolveram ainda, para caracterizar bem esse movimento, fazer uma pira aqui em Osasco, com uma mureta com um recipiente de aço ali, bebido com estopa e óleo, e acender aquela pira com o fogo simbólico da pátria que fomos buscar lá no Museu de Ipiranga. E chegando lá no Museu de Ipiranga, tinha os porta-vozes do governo de lá aqui, que nos noticiaram. Chegamos lá, a polícia estava voltando aquilo e não deixava a pessoa acender.
mas o pessoal já resolveu parar na frente dos policiais, cantar o hino nacional. Nisso os policiais se puseram em posição de sentido. 3 pessoas foram por trás, acenderam a tocha e correram para o caminhão. O hino nacional correram pelo caminhão, e os outros terminaram de cantar o hino, foram saindo por trás, todos correndo, e aí subiram no caminhão e trouxemos o fogo, que acendendo a pira ficou acesa até o dia da posse que era o propósito de ficar acesa até o dia da posse do prefeito. Mas houve eleição de prefeito? Aí sim, com esse movimento de repercussão nacional, o TRE marcou nova eleição para o dia 4 de fevereiro de 62. Houve essa eleição, aí no dia 7 de fevereiro foram aclamados os vencedores, e dia 19 de fevereiro, Osasco tinha o seu primeiro prefeito, o Irantes Salazar, e a Câmara Municipal constituída, cujo presidente foi Orlando Calazans, que era uma pessoa bastante influente aqui na cidade. Eu vou dizer que um ano depois eu estava chegando aqui, em Osasco, e Osasco já era uma grande cidade. Uma enorme cidade. E foi crescendo assim de uma forma vertiginosa, né? A instalação das indústrias proporcionou esse crescimento. Dada as indústrias, a afluência de pessoas que vinham para morar quando eu mudei aqui já tinha Cobrasma, já tinha Bromoveri. Já tinha Cimaf, já tinha Eternite. Várias outras. Eternite, já tinha Moinho Santista, já estava aqui. O Bradesco já chegou aqui em 53 também, já estava com a Cidade de Deus. Aliás, foi o primeiro prédio, né? O primeiro arranha-céu que tivemos na cidade foi o do Bradesco. Foi lá na Cidade de Deus. Enxergar ele. Eles se instalaram na Cidade de Deus. O primeiro foi lá, o segundo foi ali na João Crudo, né? Isso. O terceiro do Largo de Osasco, ali que é o edifício Menck. Marrei. Marrei, tá certo. Então, eu conheço um pouco da história. Mas aí houve muita comemoração e Osasco passou a ser município, compôs a primeira Câmara. Isso. O prefeito foi o doutor Irante. Irante Salazar. Irante Salazar, que depois, por dificuldades do sistema vigente que estava no país, né? Jânio Quadros renunciando e... Mas aí foram Goulart, e aí acabaram afastando o Irante Salazar. Mas foram movimentos paralelos mais que atrapalhou o pela política da cidade naquele instante, exatamente. Né? Certo? E que a cidade está aí hoje, linda, formosa, crescendo verticalmente. Quanto que se podia esperar que nas periferias nós teríamos tantos prédios bonitos aí, tantos condomínios, né? Exato. É uma coisa assim maravilhosa. E a gente fica muito honrado de tê-lo aqui hoje no programa, porque você foi uma pessoa que viu, que acompanhou de lá de trás, que conhece tudo, né? Tudo que aconteceu, né? Exato. E hoje representa, por exemplo, aqui uma preocupação, porque nós temos a menor extensão territorial entre os municípios com a maior concentração populacional, porque a cidade oferece tudo. Nós temos o centro comercial aqui, que é o segundo maior centro comercial do Brasil. Primeiro varejista, né? Exatamente, né? Que só pede para o 25 de março. Que é atacadista. É atacadista, exatamente. Então, nós temos toda essa afluência e aqui a gente vê e observa bem nos dias que são feriados em volta, a afluência dos amigos vizinhos aqui que vêm para cá para fazer compras. Eu lembro daquela época, as dificuldades que nós tínhamos de transporte, porque tinha apenas uma ou duas empresas de ônibus somente aqui na cidade, e as peruas combis é que faziam o transporte, lotação, né? Antes das peruas Kombi, tinha os carros de praça que faziam a lotação. Era 4 pessoas, 3 no banco de trás e 1 na frente. Foi quando nasceu a lotação com a Kombi. E até os carros maiores, né? Eram 2 na frente e coisa ali. Aí depois vieram os micro-ônibus, né? Isso. Depois veio o Papa-Fila, que era aquele ônibus imenso, né? Que limpava a fila. E assim foi. E foi crescendo, né? Porque eu morava no Rochidale, o meu primeiro emprego eu trabalhava na rua 24 de Maio, saía a pé ali do Rochidale, pertinho da Beira São José ali, beirando o Braço Morto, ia a pé até a estação, da estação de Júlio Prestes eu ia a pé até 24 e voltava todos os dias normalmente. Hoje a pessoa fica complicando porque não tem um ponto de ônibus perto da casa dele. Você imagina por que o povo vivia mais e era magrinho? Porque ele andava mais, praticava mais exercício, não é isso mesmo? Correto. Hoje é tudo assim, conforto, não andar, obeso. O povo não era sedentário, o povo se movimentava mais, né? Normal a rotina nossa de ir a pé até Osasco, sabe?
passar pela ponte de tambor ali do Rochidale. Passei muito por ela. Tinha 2 pontes de tambor Rochidale, tinha 3 na realidade, né? Uma para Vila São José, outra para ir para Osasco e outra do Piratininga lá. Né? Exatamente. Para atravessar para ir para Osasco também. E assim foi a vida, era maravilhoso, sabe? Podíamos andar à noite tranquilamente, não tinha nada, as ruas escuras, mas muita segurança na cidade. Hoje nós estamos vivendo novos tempos aí, né? Mas o que importa hoje é que Osasco é uma cidade rica do comércio, estamos aí como segundo PIB, e eu acredito que essa cidade vai crescer muito, ainda em pouco tempo, nós vamos ter uma transformação imensa nessa cidade. Ela vai chegar a um ponto que satura toda essa parte Por de isso a verticalização, aí tem né? que começar a aprimorar, melhorar. Nós vamos precisar de ruas mais extensas, mais largas, porque não vai comportar realmente, né? Talvez falhas de plano diretor lá atrás, a cidade está complicada hoje para os automóveis. Né? E o desenvolvimento deve começar a sair agora para a periferia, e vai substituindo todas aquelas casas que estão lá, já substituindo por moradias já mais Mas no tempo que você falou de 1940 para frente, a cidade era composta só de sitiantes, né? Na realidade. Bastante Osasco era um pequeno miolo aqui no centro. E o pessoal, e os lotes que tinha aqui de terreno era tudo 400 metros ou 500 metros. Então o pessoal tinha a sua própria horta em casa, tinha a sua própria criação ali, era galinho, era cabrito, era, né, outros animais. Então, como que eram as festas, Sérgio? As festas, a festa principal que tinha aqui, já tinha a quermesse de Santo Antônio. A quermesse de Santo Antônio era realizada na praça ali, Duque de Caxias, e tinha as barracas em volta. E para você ter ideia da proporção, do tamanho como tinha bastante sítios, bastante coisa aqui, a barraca de leilão, as prendas que vinham ali, era boi em pé, era porco em pé, cabrito, bode em pé, então coisas grandes assim, galinha, engradados de galinha, tá? Então o leilão ali era formidável. Do outro lado da frente tinha o coreto da banda de música, né, que tocava ali, e depois tinha as barracas que vendiam ali, os sorteios ali, vendia a coisa do pessoal da igreja ali. Estão me chamando para passar alguma coisa aí? Centenas de pessoas se reuniram em mais um ano na Catedral de Santo Antônio em comemoração ao aniversário da cidade. A missa em ação de graças pelo aniversário da cidade de Osasco já é tradicional neste dia. Nela, reúnem-se fiéis e autoridades da cidade. E a gente está acabando as festividades dos 57 anos de Osasco com essa grande celebração em agradecimento à nossa cidade, né, que não para de crescer graças à força do seu povo. Então, parabéns a todos os osasquenses em mais esse dia aí, 57 anos. Muito obrigado. Dom João Bosco, bispo da Diocese de Osasco, falou sobre a importância da missa nas comemorações do município. E é uma alegria muito grande poder participar dos festejos do município, oferecendo este momento de oração, de ação de graças, onde a gente se irmana. Então é importante que a gente aprenda as lições de Deus para que a nossa vida de fraternidade também na cidade seja de fato duradoura e fecunda. Então, parabéns à cidade de Osasco e a todos aqueles que constroem essa cidade. Muito legal, né? Parabéns, viu, prefeito Rogério Lins? Essa festa de 57 anos aí, as comemorações foram muito bonitas no dia, continua sendo as inaugurações, são 100 dias colocou 100 ações aí que vai ter de inaugurações, de apresentação. Lançamento de obras, de creches, de escolas, né? E hoje nós temos um fato muito importante, né, que é os 50 anos, o jubileu de ouro do Diário de Osasco, né? Também. Comemoração de 50 anos, ó, Brejo, parabéns pelo jornal. Eu que te conheci em Presidente Altino ainda, quando era Municípios em Marcha, e hoje esse gigantesco diário da região completa 50 anos lá no Teatro Municipal, e nós estaremos lá, porque jornalistas que trabalharam no diário vão ser homenageados. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho, fugindo do nosso tema aqui, domingo nós vamos ter um bloco carnavalesco, Balaio Mole,
Olha que, para quem gosta, olha, é dia 24, domingo de fevereiro, para as crianças, vai ter cachorro-quente, vai ter muitos brinquedos lá. É na Avenida César Abrão. Então, durante o dia, lá na Avenida César Abrão, não tem nem hora para acabar, o Bloco Carnavalesco Balaio Mole. Isso aí. E um grande abraço para o Luizinho, que é um dos organizadores aí. Tá certo? Então, completando aí, eu acho que a cidade realmente está chegando num ponto de evolução tão grande que nós temos que ficar preocupados agora com a população, né? A quantidade de prédios que está chegando aí, verticais, me preocupa muito isso. Mas a população, apesar de ser grande, faz parte da cidade, faz parte da história, e ela tem que ser agora acomodada adequadamente. São pessoas que estão vindo para Osasco, né, na realidade. Desperta muito Gostou de Osasco, está morando em Osasco, porque Osasco é um local, para quem quer morar perto de estradas e rodovias, é um dos melhores lugares. Nós temos quantas rodovias? Temos a Raposo, tem a Estrada de Anguera, tem o Rodoanel, que liga todas as rodovias, Castelo Branco, né? E é isso aí, é maravilhoso. Agora, como que eram aquelas caminhadas? Estamos encerrando, mas ainda dá tempo de falar, para Pirapora. Tinha os movimentos religiosos que iam para Pirapora, né? Aqui ainda existe, mas não era do tamanho que era antigamente. E era comum também organizar-se caminhada. Eu mesmo fui numa caminhada com um amigo que fez uma promessa e nós fomos a pé. Saímos da porta do Cinema Estoril aqui, fomos a pé das 10 horas da noite e fomos a pé até Pirapora. E depois, no dia seguinte, tem um amigo que foi com um caminhão e nos trouxe de volta. Porque ficava muito 50 quilômetros, vontade de Pirapora aqui a pé. 50 quilômetros, não é, Sérgio? Foi 50 quilômetros. E fomos lá da noite andando. Até hoje ainda existe, mas não era um movimento tão grande como era antigamente, né? Pela falta de transporte, que é o que eu falo, pela falta de transporte que nós tínhamos na cidade, as pessoas se acostumavam a andar muito. Para eles, andar 10 quilômetros por dia não era nada, né? Exatamente. Hoje a gente anda 1 quilômetro, aí já fica... A gente já andava, a gente saía muito aqui. E era muito comum, porque aqui o que tinha também em Osasco nesse tempo era muito campo de futebol, de várzea. Por isso, aqui é a cidade celeiro de esportistas. E nos domingos, o sábado e domingo, a gente pegava uma bicicleta e rodava os campos, tudo com a chuteira amarrada no guidão da bicicleta. Chegou a jogar bola? Eu joguei muito, por isso eu não posso jogar mais hoje, porque meu joelho não aguenta mais. O campo principal aqui nessa época, qual que era? Aqui tinha vários. Floresta? Cada empresa... Floresta não tinha campo. Não, o Floresta tinha campo de futebol. Tinha campo de futebol ali? Os dois primeiros que tinha eram o Atlético, em Presidente Altino, e o Floresta. Mas depois foram surgindo outros. Nos bairros, né? O Frigorífico Wilson tinha um campo, o Cobrasma tinha um grande, o Soma tinha outro ali no Piratininga grande, o Cimaf tinha campo aqui, tinha o campo na Bela Vista, aí na Vila Yara tinha o campo do Corinthians, então, onde é o shopping hoje ali na Vila Yara. Então tinha bastante. E eu tenho um álbum, Nilson, que tem todos esses times, tudo com fotografias, coisa ali. Montar um livro com essas fotos aí, né? Eu tenho isso aí tudo. Né? Tá certo. Certo? Eu quero agradecer sua participação aqui, brilhante, que você falou, foi instrutiva para todos aqueles que nos assistiram, para as crianças que vão fazer trabalho nas escolas. Sabe, coisas que eu nem sabia, você contou aqui hoje sobre a história de Osasco, 1940, né? O Antônio Agu chegando à cidade, né? Gostou da cidade, comprou a cidade inteira na época. Quantos quilômetros quadrados? 66,7 mil quilômetros quadrados. Nossa, que maravilha, né? E essa é a história de Osasco. Parabéns pelos 57 anos. Cidade que eu adoro e que eu amo, tá certo? E você também, não precisa nem dizer, né? Quanto gosta dessa cidade, né? Eu costumo dizer que adoro o Brasil, né? Estimo São Paulo, mas amo Osasco. Tá certo. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deus, bom final de semana. Vai viajar. Um abraço a todos. Osasco brilha.